Então, primeiro que nós estamos aqui, ó, no hashtag 12 horas nerds, né? É isso que nós estamos fazendo agora. Então, galera, a perguntinha número 1, né? Vou até colocar aqui, ó, é da @Beatriz, ó, Beatriz via NAF, ó, acho que é assim que fala, né? Então, gente, olha só, essa é a perguntinha da Beatriz, né? O que a Bia fala? Ela fala assim, olha, quais as relações existentes entre a biotecnologia e a evolução biológica, né? Então, galera, ela pergunta qual é a relação que existe entre biotecnologia, né? E ela fala assim, ó, biotecnologia e evolução biológica, beleza? E evolução biológica. Tranquilos? Bom, olha só, Bia, primeira coisa que eu quero falar para você é o seguinte. É uma pergunta meio difícil de responder, pode ter certeza, né? Não é uma pergunta fácil, não. Agora, repare só o que eu tenho a lhe dizer, né? Eu vou tentar trazer uma ideia para você. Primeiro, quando a gente traz aqui essa história da biotecnologia, Bia, né? Isso me faz lembrar de algumas coisas. Por exemplo, me faz lembrar da transgenia. O que é uma transgenia? Transgenia é quando a gente faz a modificação genética de alguém, né? Então, por exemplo, se nós introduzirmos o gene da insulina na estrutura de uma bactéria, o que pode acontecer? Essa bactéria passa a produzir insulina de natureza humana. Tranquilo ou não? Beleza? Ótimo. Então, isso é uma transgenia. Eu tenho uma outra técnica de biotecnologia que é chamar de clonagem, né? A formar indivíduos geneticamente iguais. Mas cuidado que a gente tem a clonagem terapêutica. A clonagem terapêutica que você pode fazer um tecido a partir de uma célula do indivíduo e esse tecido você recapear esse indivíduo, onde o grau de rejeição será 0, né? Então você tem a clonagem. Através da biotecnologia, né, a gente pode observar a terapia gênica. Terapia gênica. Terapia gênica, onde você pode introduzir genes, né, para que se manifeste dentro da célula de alguém, né? Então, por exemplo, algumas distrofias musculares em que se aplica um gene para a produção de actina e miosina para aumentar a potência de contração dessa musculatura, né? Beleza? Terapia gênica. Gente, nós podemos observar na biotecnologia fenômenos de reprodução assistida. Olha só, fenômenos de reprodução assistida. Fenômenos de reprodução assistida que estão cada vez mais eficientes, né? Com uma qualidade de reprodução fantástica, né? Em termos de organização, né? De formação dos novos indivíduos, né? A gente pode fazer uma identificação genética. Identificação genética. Podemos fazer uma historinha assim, uma identificação genética. O que mais que nós podemos fazer? Gente, olha, nós podemos fazer vacinas, processos de vacinas, né? Existem projetos para que se façam vacinas já na produção dos ovos das galinhas, né? Beleza? E assim vai. Isso eu trouxe algumas histórias interessantes da biotecnologia. Agora, quando você verifica uma evolução biológica, né? Olha só, Bia, essa evolução biológica, eu entendo sempre o seguinte, quando eu penso em evolução, a gente tem que pensar em modificação, né? E aí eu penso o seguinte, poxa, como é que são as coisas, quais são as coisas que podem fazer, né, uma modificação, né? Então eu posso pensar, por exemplo, ó, mutação é um fator evolutivo, né? Eu posso pensar numa brincadeira, olha só, quer ver? Na brincadeira de mutação, eu posso pensar também na qualidade da reprodução, beleza? Qualidade de reprodução, você vai entender já já, né? Olha, então já vou colocar direto. Se existe seleção sexual ou não. Se existe seleção sexual ou não. Que na verdade está dentro de um assunto que é fundamental, que é chamado de seleção natural.
Beleza? Um efeito de seleção natural. Sacou? O que mais? A gente pode também observar os efeitos da deriva gênica. Deriva gênica. E o que é deriva gênica? É aquilo que vai acontecer, né? É aquele fenômeno que faz uma diferenciação, mas sem um ponto estratégico de determinação. Na seleção natural, existe um fator que faz uma diferenciação comportamental diante deste fato, a pressão seletiva, né? Então, assim, qual é a sua reação diante de um vírus tal? Qual é a reação do Bandeira em relação a esse mesmo vírus, né? Olha, se Bandeira morreu, né? Bandeira era o cara menos apto. Se Bia sobreviveu, Bia era o ser mais apto, né? Beleza? Deriva gênica. O que mais? Posso pensar em processos migratórios. Posso pensar em migração. Porque, repare, quando você faz a migração, o indivíduo vai de um lado para o outro, do outro para o um, esse cara traz genes ou leva genes que vão se misturar com outros e fazer novas combinações. Sacou? Então, eu penso na evolução nesses processos. Agora, qual é a relação da biotecnologia com a evolução biológica? Olha, eu diria o seguinte, olha, a fundamentação científica, ela tende a melhorar a qualidade de vida, né? Ela tende a melhorar a qualidade de vida diante, por exemplo, de um forte efeito que nós temos, que é a seleção natural, né? Não é à toa que a gente acaba até trazendo um outro nome, que a gente diz o seguinte, ó, existe um efeito chamado de seleção artificial. Pessoal, o que é uma seleção artificial? É usarmos artifícios para a gente tentar suprir as nossas necessidades e, diante disso, vencermos algumas condições. Por exemplo, quantos de nós não precisou já tomar, né, antibióticos, né, como eu estou tomando nesse momento? Né? Quantos de nós já precisou fazer uma cirurgia para poder se salvar diante de uma situação, né, que foi imposta pela qualidade do ambiente? Sacou? Beleza? Então, por exemplo, gente, o que sobra de um acidente, né, forma uma deriva gênica, né? Quem sobrevive ao tsunami? Pô, o cara sortudo, né? E esse sortudo, de repente, poxa, ele perdeu uma perna, ele sofreu um acidente, está sem um membro qualquer. Gente, então repare que existe um efeito negativo, né? E aí, eu acho que a biotecnologia, ela tem o efeito, né, inicial de fazer o quê? Modificações, de trazer benefícios estruturais e genéticos para poder suprir essa demanda da seleção natural, para a gente tentar vencer algumas histórias impostas pela seleção natural. Por exemplo, olha o indivíduo que apresenta diabetes mellitus do tipo 1, que ele é insulino dependente, né? Olha, a cada tempo que passava, ele precisava aumentar a concentração de insulina aplicada de origem do suíno, a origem do porco, né? Mas com a biotecnologia, o que acontece? A gente consegue produzir uma insulina humana que é aplicada no amigo e ele não tem um grau de rejeição elevado, é muito baixo ou próximo de zero, né? Então isso traz um benefício para ele. Isso faz com que ele prossiga a sua vida por mais tempo. Se ele prossegue a vida por mais tempo, ele consegue reproduzir, gerar descendentes férteis. Agora, essa é a ideia, né? Essa é a ideia que nós temos, melhorar estruturas genéticas, fazer tecidos, né, clones de tecidos, né, para que você tenha um grau de rejeição zero. Terapia gênica para poder melhorar a sua qualidade de sobrevivência. Uma reprodução assistida para permitir indivíduos reproduzirem. Indivíduos que, ora, não teriam essa capacidade de formar um fluxo gênico para essa nova geração. A identidade genética para a paternidade, por exemplo, né, não interferir geneticamente direto na estrutura da evolução biológica. As vacinas, melhorias nas condições de sobrevivência. Agora, é lógico que existem algumas pessoas que estão preocupadas com alterações genéticas, né, que possam gerar mutações ou alguns conflitos genéticos e estruturais, né, que possam no futuro trazer problemas. Então, assim, Bia, eu vejo que a biotecnologia e a evolução, né, no pensamento positivo do negócio, tende a melhorar a qualidade de vida dos cidadãos, né, dos indivíduos em geral, né, não só da espécie humana, né, mas da criação do gado, criação de novas formas de agricultura, novas plantas, a tentativa de melhorar a nossa situação de vida.
Sacou? Beleza? Pode mudar evolutivamente? Pode, porque repare que a expectativa de vida aumentou, a qualidade nutricional melhorou, né? Mas existe sempre uma preocupação diante de fatos que podem acontecer que a gente, poxa, não pode calcular, né, com precisão, né, mas que pode gerar mutações que são negativas, né, que podem ser negativas à espécie humana. Beleza ou não? Ok? Então, eu acho que a Bia queria isso, né? Assim, quando ela pergunta, então, quais as relações existentes entre a biotecnologia e a evolução, né? Eu acho que é um contexto muito amplo, né, Bia? Né? É um contexto muito amplo, mas deu para pescar a ideia, né, do que nós queremos. Gente, a gente sempre tem que acreditar que as pessoas são boas, né? Até que elas provem o contrário, né? Temos que acreditar que todos esses movimentos tecnológicos, né, biotecnológicos, são para um movimento positivo, né, das espécies, né? Mantendo o equilíbrio com o ambiente, mantendo uma estrutura de renovação positiva, mas é lógico que pode ser visto, né, algum tipo de problema. Beleza, Bia? Valeu? Joia? Então essa foi a número 1 aí para Bia, né? Para Beatriz, Beatriz Via Naf, correto ou não? Beleza?